Fim do mundo e arrebatamento na visão espírita. William Miller noticiou o Apocalipse no ano de 1840, que não aconteceu. Os seguidores de Miller fundaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Joseph Smith, fundador da religião Mórmon nos Estados Unidos, afirmou a líderes da igreja no ano de 1835 que Deus havia dito a ele que Jesus retornaria em 56 anos, o que não ocorreu. O fundador da coalizão cristã, Pat Robertson, se levantou no ano de 1980 para anunciar o fim. Suas palavras asseguravam que o dia do julgamento seria 2 anos depois. Mais uma previsão falsa. No ano de 1910, o cometa Halley também deixou o mundo em pânico. Mas dessa vez, a ideia do fim não veio de um religioso e sim de cientistas, o que não aconteceu. 10 anos depois, surge Harold Camping com a sua primeira previsão. Seus estudos iniciais apontavam que o arrebatamento aconteceria no dia 6 de setembro do ano de 1994, de acordo com os mesmos cálculos que o fez sugerir uma nova data, 21 de maio do ano de 2011, sendo assim o único profeta do Apocalipse que falhou 2 vezes. Outra importante profecia que datava o fim da humanidade foi a de Nostradamus. Seus escritos de mais de 4 séculos afirmavam que, no ano de 1999, 7º mês, do céu virá o grande rei do terror. Muitos ficaram preocupados com a virada do milênio e, mais uma vez, nada aconteceu. No século XXI, já surgiram muitas outras previsões que fracassaram, mas a mais falada é a que prevê o fim da humanidade para dezembro do ano de 2012, baseada no calendário Maia. O fim do mundo para os espíritas significa o fim do mundo de provas e expiações, um mundo de maldade e ignorância, e o começo do mundo de regeneração, um mundo de pessoas regeneradas, ou seja, nosso planeta está evoluindo. A separação do joio e do trigo já está acontecendo após a nossa desencarnação, ou seja, após o arrebatamento de nosso espírito do corpo físico para o plano espiritual. Lá serão avaliados nossos atos. Todos aqueles que não vacilam em praticar o mal, com o propósito de atender suas ambições, seus vícios, conscientes dos prejuízos que causam, sem nenhum constrangimento, sem nenhum respeito pela vida humana, não herdarão a terra, como advertiu Jesus. Ou seja, não reencarnarão mais na terra. Os espíritos que persistirem no mal, os joios, encarnarão em planetas inferiores, onde haverá choro e ranger de dentes, porque lá enfrentarão limitações e dores que funcionarão como lições que ajudarão na eliminação das falhas morais que ainda fazem parte da sua personalidade, até que aprendam a ser mansos e pacíficos para que suas atitudes sejam dignas de filhos de Deus. Não seremos escolhidos por igrejas, templos ou casas religiosas, mas sim pela conduta moral cristã. No contexto bíblico, o termo igreja pode designar reunião de pessoas sem estar necessariamente associado a uma edificação ou a uma doutrina específica. Se os escolhidos fossem somente de uma determinada religião, Deus seria injusto com aqueles que fazem e fizeram sua vontade e que são de outras religiões como Madre Teresa, Chico Xavier, Gandhi, Buda, Martin Luther King e outros. Afinal, muitos dizem, Senhor, Senhor, mas não fazem sua vontade. Quando a samaritana perguntou para Jesus em que templo ela deveria adorar Deus, ele respondeu, Mulher, crê-me, virá a hora em que não será nem neste monte, nem em Jerusalém, que adorareis o Pai. Deus é espírito, e em espírito e verdade é que o devem adorar os que o adoram. Jesus deixa claro que chegaria o dia em que nós entenderíamos que Deus está em todos os templos e fora deles também. Que Deus não é propriedade de nenhuma religião. Ele está
onde precisam dele. E para adorá-lo, não precisamos de templos de pedras. Basta o nosso templo, que é o nosso espírito, buscando o que é precioso para ele, sem mentiras. O sequestrador que comercializa a vida de suas vítimas. O traficante de drogas que prospera arruinando vidas. O assaltante que não vacila em apagar os que se atrevem a esboçar a mais leve reação às suas exigências. O explorador de jovens que lhes impõe o lamentável comércio do sexo. O profissional que assassina friamente seres indefesos no ventre materno, no tenebroso delito do aborto. O terrorista que mata indiscriminadamente com o propósito de conseguir seus objetivos em bases de intimidação da sociedade. Os comportamentos delituosos do denominado colarinho branco, etc. Por outro lado, o progresso do nosso planeta está acontecendo com a ajuda dos bons, os trigos. Estes continuarão a reencarnar na Terra e, consequentemente, herdarão um mundo melhor. Manuel Filomeno de Miranda conta no livro Transição Planetária, através da mediunidade de Divaldo Franco que, antes, porém, de chegar esse momento, a violência, a sensualidade, a abjeção, os escândalos, a corrupção atingirão níveis dantes jamais pensados, alcançando o fundo do poço, enquanto as enfermidades degenerativas, os transtornos bipolares de conduta, as cardiopatias, os cânceres, os vícios e os desvarios sexuais clamarão por paz, pelo retorno à ética, à moral, ao equilíbrio. Como em toda batalha, momentos difíceis surgirão exigindo equilíbrio e oração fortalecedora. Os lutadores, os trigos, estarão expostos no mundo, incompreendidos, desafiados por serem originais na conduta, por incomodarem os insensatos que, ante a impossibilidade de os igualarem, irão combatê-los, e padecendo diversas ocasiões de profunda e aparente solidão. Nunca, porém, estarão solitários, porque a solidariedade espiritual do amor estará com eles, vitalizando-os e encorajando-os ao prosseguimento. Então cabe a nós escolhermos ser trigo ou joio. Siga no Facebook e Instagram, @espalhando a doutrina espírita.